Christine Laverne nasceu em 1963 na pequena cidade de Perry, Flórida, em uma família incomum. A mãe dela, Anne, tinha apenas 16 anos de idade quando teve a filha, e seu pai, o Thomas, era um lenhador de 65 anos. Isso mesmo, 65. Além da diferença enorme de idade, ele era um homem grosseiro e violento. A casa era um ambiente de gritos, miséria e abandono. A Anne desaparecia por meses e às vezes voltava grávida. O Thomas, por outro lado, fazia questão de dizer que apenas o filho mais novo era seu de verdade. Durante os sumiços da mãe, o pai levava os filhos para a floresta para ajudar no trabalho, para cortar lenha, carregar peso ou qualquer outra tarefa que eles conseguissem fazer. E em uma dessas vezes em que a Anne estava sumida, o Thomas machucou as costas e ela teve que voltar para casa. Nesse período, a tensão entre eles aumentou e o Thomas ficou ainda mais violento. Quando Christine tinha apenas 4 anos, ela e sua irmã mais velha, a Carol, foram tiradas de casa e adotadas pelos Follen, uma família bem religiosa. Mas a religião ali servia apenas como um disfarce. Os vizinhos viam uma família de muita fé. Mas dentro de casa, as coisas eram bem diferentes. O pai adotivo, o Jesse Follen, abusava fisicamente e sexualmente das meninas. Ele foi preso 2 vezes por isso e nunca foi condenado. Aí o pastor da igreja começou a notar que havia algo errado na família e mandou as meninas para o Great Oaks Village, um lar de acolhimento para crianças em Orlando, na Flórida. Lá, os cuidadores notaram algo diferente na Christine. Ela mentia compulsivamente, fazia pequenos furtos e tinha muita agressividade. Ela era cruel com os animais, jogava gatos de lugares altos para testar as 7 vidas do animal e chegou até a estrangular alguns bichinhos. A Christine também tinha dificuldade de aprendizado. Ela era intelectualmente atrasada. Essa dificuldade, aliada a poucas habilidades sociais e sua aparência física, faziam com que ela sofresse bullying dos colegas. Após passar apenas 1 ano no Great Oaks Village, Christina e Carol foram enviadas de volta à família Follen e os abusos recomeçaram. Certa vez, o pai espancou a menina e depois obrigou a Christine a ir para a escola de shorts, para que todos pudessem ver as marcas da justiça. As irmãs acabaram fugindo e indo morar com amigos e depois a Christine conseguiu achar a Anne e ela foi morar com a mãe. Com 14 anos, a Christine se casou com um homem de 20 e poucos anos. Foi um casamento rápido que durou apenas 6 semanas e foi marcado por muita violência. Mas o casamento chegou ao fim depois que ela jogou um aparelho de som na cabeça do marido. Após o divórcio, a Christine passou a estar sempre doente, pelo menos segundo ela, e começaram as idas e vindas aos hospitais. Foram mais de 50 internações em apenas 2 anos. Ela dizia que via pontos vermelhos nos olhos, que estava morrendo, que havia sido mordida por cobras invisíveis. Eram diversos sintomas, mas nada era encontrado pelos médicos. Aos 17 anos, a Christine conseguiu um emprego de babá. Diziam, inclusive, que ela era muito gentil, paciente e amorosa com as crianças. Até que as crianças começaram a ficar doentes e morrer sob os seus cuidados. Seria uma coincidência? Em fevereiro de 1980, Christine foi cuidar da Cassidy Johnson, que tinha apenas 2 anos de idade. Segundo a babá, a menina desmaiou e caiu do berço. Ela tentou reanimar e fazer respiração boca a boca, mas a criança não resistiu. A Christine foi elogiada e vista como heroína por ter feito de tudo para salvar aquela criança. Mas um dos médicos achou a situação meio suspeita e chegou a escrever uma nota pedindo que fosse feita uma investigação. Mas o bilhete foi perdido e nenhuma investigação foi realizada. Poucos dias depois, a Christine foi chamada para tomar conta de Jeffrey Davis, de 4 anos. Aí, a criança parou de respirar do nada. Os médicos disseram que a causa da morte foi uma miocardite, o que é uma condição raríssima para uma criança de 4 anos falecer.
Mas, segundo os médicos, não havia uma outra explicação para o caso dele. Os tios do Jeffrey precisavam de alguém para cuidar do Joseph, para que eles pudessem ir ao velório do sobrinho, e chamaram a Christine para cuidar do garotinho. E adivinhem? Isso mesmo, a criança também morreu. Gente, ninguém tá vendo que tem algo muito errado aí? Como é que ninguém liga os pontos, já que era uma cidade pequena onde todos se conhecem e as crianças eram primas? Segundo os médicos, o Joseph teve uma infecção viral e eles ainda disseram que o Jeffrey devia ter tido a mesma coisa. Nada foi investigado. Um mês depois, Kyle Summerly, uma criança de 3 anos, quase morreu. Ele foi internado e depois teve o diagnóstico de meningite e, de novo, ninguém ligava os pontos. No ano seguinte, a Christine cuidou dos irmãos Charles e Jeffrey Hell. Ambos ficaram doentes, mas sobreviveram. Bom, a essa altura, o azar da jovem babá já deveria ter soado como um aviso. Christine, então, voltou para Perry, sua cidade natal, e conseguiu um emprego como auxiliar de enfermagem. E, no primeiro dia de trabalho, seu primeiro paciente faleceu. Dessa vez era um idoso, William Swindle. Ele foi encontrado inconsciente e morreu no hospital. A causa oficial da morte? Ataque cardíaco. Nenhuma autópsia ou investigação foi feita na ocasião. Dias depois, a Christine estava no carro com a sua meia-irmã e também a sua sobrinha Jennifer, uma bebê de apenas 8 meses de idade. Christine ficou no carro com a bebê enquanto a sua irmã foi rapidinho no mercado. Mas quando ela voltou, a bebê estava sem vida. Os médicos disseram que a provável causa da morte seria uma reação à vacina ou uma morte súbita infantil. E mais uma vez, não houve investigação. Gente do céu, o que está acontecendo? Como morreram tantas crianças? Em junho de 1982, ela começou a cuidar de um bebê de pouco mais de 2 meses chamado Travis Coleman. Ele teve problemas respiratórios, foi internado no hospital, mas sobreviveu. Pouco tempo depois, a Christine foi chamada novamente para cuidar da criança e dessa vez o bebê não resistiu. Porém, dessa vez foi feita uma autópsia que revelou marcas internas compatíveis com sufocamento. Mas a médica responsável pelo caso ainda acreditava que Christine era apenas vítima das circunstâncias. Logo após a morte do Travis, a Christine deu uma entrevista a um jornal e disse que seu trabalho mais difícil era manter a mente longe disso o máximo possível, que ela havia passado por 5 jovens e era o suficiente para ficar muito assustada. Christine também alegou que quando ficava tensa, ela sofria desmaios e convulsões epiléticas que a levavam a ficar hospitalizada. Uma forma de chamar a atenção. Ela fez uma declaração perturbadora, sugerindo que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Até que um policial leu essa matéria e achou bem estranha, aí resolveu investigar. Finalmente. Christine, então, foi levada para um hospital e passou por uma avaliação psiquiátrica. Ela confessou ter matado 3 crianças. Ela disse aos detetives que usava cobertores e travesseiros para sufocar as vítimas porque ouvia vozes que gritavam: "Mate o bebê, mate o bebê". Christine foi presa e acusada de assassinato em 1º grau em julho de 1982. Acusada das mortes de Cassidy Johnson, Jennifer Daniels e Travis Coleman. Ela contou que sufocou as crianças com um travesseiro porque elas eram barulhentas ou simplesmente porque teve vontade de fazer isso. Ela também fez uma confissão arrepiante à irmã Carol. Disse ter visto essa prática ser feita em programas de TV, que era simples e fácil e que ninguém podia ouvi-los gritar. Em dezembro de 1982, Christine Follen se declarou culpada pelo assassinato de 3 crianças. E em troca da confissão, o Estado não pediu pena de morte. Ela pegou 3 prisões perpétuas simultâneas, continua viva e está na prisão de Lowell, na Flórida. Em 2017, ela pediu liberdade condicional, mas teve o pedido negado.
Nenhum familiar apareceu na audiência. Dentro da prisão, ela voltou a dizer que ouvia vozes e que também tinha doenças misteriosas. Alguns especialistas sugeriram que a Christine sofre de síndrome de Munchausen. É um transtorno em que a pessoa finge ter doenças para ganhar atenção. Algumas fontes dizem que ela teria outra audiência em 2024, mas eu não achei fontes que confirmem que ela teve essa audiência. Mas uma coisa é certa, ela continua presa até a gravação desse vídeo em novembro de 2025. E esse não é o primeiro caso que eu conto aqui para vocês de pessoas que fingem ter doenças para ganhar atenção, né? Você já conhecia essa história? Me conta aqui. E não deixe de curtir esse vídeo, porque fazendo isso, você vai me ajudar bastante na divulgação. Aproveita também e já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo ou parente que curte crimes reais, histórias bizarras e assombrações. Me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Eu sei que vocês estão olhando para isso aqui, ó, mas acontece, tá, gente? Às vezes a gente falha aqui, sai um esmalte, não deu tempo de tirar na gravação do vídeo. Te vejo em breve no próximo vídeo.